Psil Jurídico, segmento Legislação, Instituições e Ética, A0507, leitura de texto. Bem-vindos mais uma vez ao Psil Jurídico, em continuidade ao vídeo Considerações Gerais 0407 relativo ao Poder Legislativo. Neste Psil tem-se algumas considerações sobre o Poder Judiciário. De plano tenha-se que, indiscutivelmente, a estrutura do Poder Judiciário é mais complexa do que a estrutura dos demais poderes, Poder Executivo e Poder Legislativo. Do ponto de vista constitucional, o Poder Judiciário é integrado pelos seguintes órgãos: Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. Tribunais do Trabalho e Juízes do Trabalho, Tribunais Eleitorais e Juízes Eleitorais, Tribunais Militares e Juízes Militares, Tribunais nos Estados e do Distrito Federal e Territórios e Juízes Estaduais. É conveniente ser relembrado que somente existe o Poder Judiciário da União dos Estados e do Distrito Federal. Vale dizer, não existe o Poder Judiciário dos municípios. O que existe é o Poder Judiciário da União e dos Estados que se encontram estabelecidos nos municípios. Da mesma forma, é conveniente também ser ressaltado que não existe o Poder Judiciário esportivo. Na prática, o que existe é uma associação, a qual foi denominada de Justiça Esportiva. E, em seu estatuto dessa associação, deve haver previsão conferindo poderes para arbitrar os conflitos existentes. Para simplificar as considerações sobre o Poder Judiciário, neste Psil será apenas considerado aquilo que se denomina de Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Estadual. Em outras palavras, nesse Psil serão feitos apenas alguns detalhamentos superficiais a respeito do Poder Judiciário, o que, diga-se, não se confunde com o que se entende por justiça. O Poder Judiciário, através dos juízes e respectivos procedimentos judiciais, objetiva, isso sim, a justiça através de seus procedimentos. Ao ser trabalhado o objetivo de se fazer justiça pela justiça dos homens, o que nem sempre levará à decisão mais justa, o Estado juiz, evita que os cidadãos façam justiça com as próprias mãos. Assim, os juízes de direito, no lugar do Estado juiz, exercem a denominada jurisdição. E o cidadão terá à sua disposição as varas judiciais, juízes de direito e os tribunais, desembargadores ou ministros que lá estão nos tribunais. Dentro desse contexto, a Justiça Federal é subdividida na Justiça Comum Federal, também com as funções de Justiça Eleitoral e na Justiça do Trabalho. Por sua vez, a Justiça Estadual é apenas integrada pela Justiça Comum Estadual. E da mesma forma que para a Justiça Comum Federal, a Justiça Comum Estadual também exerce as funções de Justiça Eleitoral. Ao contrário da Justiça Federal, na Justiça Estadual não existe a Justiça do Trabalho. Tanto nas justiças federal e estadual tem-se aquilo que se denomina de primeiro e segundo grau de jurisdição. Por primeiro grau entenda-se primeira instância e por segundo grau entenda-se segunda instância. O termo jurisdição tem origem na palavra latina iuris, direito, edicto, dizer. Portanto, nas primeiras e segunda jurisdição, aonde se encontram trotados os juízes de direito, desembargadores e ministros, em nome do Estado juiz, dizem o direito. Na primeira instância, dizem o direito através da sentença. Na segunda instância, dizem o direito por meio de acórdãos, ou seja, decisões judiciais. A primeira instância encontra-se nas comarcas. Comarca é uma delimitação judiciária que pode congregar um ou mais municípios. Por exemplo, os municípios menores podem integrar a comarca judiciária de um município maior. A segunda instância é denominada de instância recursal. Nessa segunda instância são ajuizados, ou seja, interpostos, os recursos que as partes, autor e ou réu, puderem ou desejarem interpor. Para se poder recorrer
de uma decisão judicial, existe a necessidade de se cumprir determinados procedimentos. De plano, apenas a parte que perdeu, ou seja, sucumbiu, sucumbência ao nome, poderá recorrer. Da mesma forma, para se poder recorrer, a parte que interpuser, ajuizar o recurso, terá que fazer o seu preparo. A denominação preparo de um recurso significa que a parte, autor ou réu, que for recorrer, deverá depositar um determinado valor para poder fazê-lo. Caso o interessado não efetue esse preparo e não tenha a gratuidade da justiça, os desembargadores ou ministros, caso em que o recurso é dirigido a algum dos tribunais superiores, não poderão conhecer dos recursos que forem interpostos. Em tempo, conhecer de um recurso significa aceitá-lo para que possa vir a ser julgado. Já prover um recurso significa dar ganho de causa à parte que teve provido o recurso. A interposição de um recurso deverá ser dirigida ao juiz de direito que deu, ou seja, prolatou a decisão a ser recorrida, pedindo para que este juiz a encaminhe para a apreciação dos juízes de segundo grau. Em outras palavras, os recursos devem ser dirigidos aos tribunais da denominada segunda instância. Em tempo, falar-se em segundo grau, segunda instância, gera dificuldade de compreensão para quem não trabalha na área jurídica, pelo pressuposto de que apenas haveria a possibilidade de se recorrer aos tribunais de justiça dos estados, a segunda instância. Mas, em tese, qualquer recurso também pode ser apreciado e julgado por algum dos tribunais superiores: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. Toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Tanto o julgador singular, juiz de direito, quanto o órgão julgador, tribunal, obrigatoriamente tem que fundamentar fática, ou seja, os fatos, e juridicamente, ou seja, o direito à respectiva decisão. A decisão tem que ser fundamentada. Caso não haja essa fundamentação, a decisão será nula, de acordo com o que se encontra disposto, escrito no inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal. Toda decisão judicial, quer sentença ou acordo, é composta de 3 partes: relatório, fundamentação e dispositivo. Relatório é a parte da decisão na qual o julgador diz rápida e simplificadamente o que existe no processo, os fatos. Fundamentação, parte da decisão em que o juiz fundamenta fática e juridicamente o que vai decidir, de acordo com os fatos e com o direito, conforme dito. E dispositivo, que é a decisão propriamente dita, momento em que o julgador diz como decidiu: deferimento ou provimento, ou então ou indeferimento ou não provimento. No primeiro grau, quem decide são os juízes de direito que se encontram agrupados nas diferentes varas determinadas em razão da matéria a ser trabalhada. Por exemplo, civil, penal, trabalhista, estadual, federal, tributário e assim por diante. No segundo grau, quem decide são os juízes denominados de desembargadores, que se encontram agrupados em câmaras. Há ainda a possibilidade legal de se recorrer aos chamados tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Nesses tribunais superiores, quem decide são os julgadores denominados de ministros, os quais se encontram agrupados em turmas. Em resumo, e de maneira geral, a ação ajuizada será sorteada para ser designada para uma das varas existentes, devendo ser julgada por um juiz de direito. O recurso será dirigido ao respectivo tribunal, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Regional do Trabalho. Havendo ainda possibilidade de recurso, este recurso será dirigido ao Superior Tribunal de Justiça quando houver ofensa à lei, ao Superior Tribunal do Trabalho quando houver ofensa às normas trabalhistas, ou ao Supremo Tribunal Federal quando houver ofensa à Constituição Federal. Isso em regra. Obrigado.